O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós, com grande alegria, continuamos a nossa leitura cursiva do Evangelho de Marcos, que é o que nós faremos agora nesse tempo comum. Ontem nós vimos a vocação dos primeiros apóstolos, que Jesus ainda não chama de apóstolos, mas já indica que eles têm uma vocação especial de pescadores de homens. Hoje nós vemos, pela expulsão do espírito impuro de um homem, que tipo de apóstolos Jesus não quer. É interessante isto. O homem entra na sinagoga e começa a falar que Jesus é o Santo de Deus. Ora, Jesus expulsa o demônio e diz: Cala-te e sai. Por que Jesus diz cala-te ao demônio quando o demônio estava dizendo a verdade? Ou seja, o demônio estava testemunhando que Jesus era o Santo de Deus. Por que mandar calar-se? Porque ele não disse somente sai e basta. É que Jesus não quer o testemunho dos demônios. Jesus quer o testemunho dos apóstolos. E aqui nós precisamos entender isto, que um apóstolo não é somente uma pessoa que é um instrumento involuntário de Deus. Não, isso não basta. Até os demônios podem ser instrumentos de Deus. Por quê? Porque Deus realiza a sua divina vontade através dos demônios e apesar deles. Os demônios se revoltam, os demônios não querem servir a Deus. Eles têm como motto aquela palavra de Lúcifer: non serviam, não servirei. E no entanto, apesar da sua revolta, eles terminam fazendo a vontade de Deus, porque através das suas tentações, eles manifestam a virtude dos justos e a maldade dos ímpios. E por isso servem ao desígnio de Deus. Por isso Deus permite que os demônios sejam castigados também neste mundo, ou seja, nos ares, como diz São Paulo aos Efésios, para que neste mundo eles sirvam a Deus, embora, recalcitrando, eles achem que não estão servindo. Mas isso não é um apóstolo. Ou seja, os demônios servem a Deus, mas não servem como devem servir os apóstolos. Os apóstolos deveriam servir a Deus de forma consciente e livre, como verdadeiros instrumentos dóceis nas mãos daquele que é o seu Senhor. Então, isso significa que o verdadeiro apóstolo, ele precisa de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida com Cristo. E é exatamente isto que Jesus já está proporcionando aos seus apóstolos. Nós podemos acompanhar no Evangelho de Marcos esta dinâmica, onde Jesus diz: vinde. Esse é o primeiro ato de um apóstolo, é o vinde, ou seja, o estar com Cristo, o viver com Ele. Depois vem a segunda parte, o ide. Ide em missão, ide para pregar, para evangelizar. Quando São Marcos, mais tarde, falar da instituição dos 12, ele vai esclarecer isso
e vai dizer isso com toda clareza, dizendo assim que Jesus escolheu os 12, os constituiu para que estivessem com Ele e para enviá-los em missão. Então, o verdadeiro apóstolo é aquele que tem uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de estar com Cristo. E qual é a função principal da vida de oração de um apóstolo? A função principal da vida de oração de um apóstolo é a obediência, o fazer com que a sua vontade se dobre diante de Cristo, diante de Deus, fazer a vontade de Deus, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz dia após dia. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E aqui, novamente, o apóstolo é completamente diferente do demônio, que não obedece. O demônio, ele é expulso, enxotado a contragosto, ele é mandado embora, mas sempre como um rebelde. O apóstolo não, ele não é mandado embora, ele é enviado em missão. E exatamente a palavra apóstolo quer dizer isso, apostelo, aquele que é enviado, e ele, como homem dócil, se dobra diante da vontade daquele que o envia, quase que desaparecendo, porque na verdade, quem vos recebe, a mim recebe. Esse é o verdadeiro apóstolo. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.